Nós convidamos Pedro Costa Júnior, que é doutor em Ciências Políticas da USP, para conversar um pouquinho com a gente sobre esses temas, esse fim de ano quente na política e também as perspectivas para 2026, afinal de contas, ano eleitoral. Professor, seja muito bem-vindo ao Central de Notícias. Obrigada por nos dar a honra da sua presença aqui nessa véspera de Natal. Tudo bem com o senhor? Manda, a satisfação revela. A honra é toda minha. Boa tarde, Ander. Boa tarde a todos os espectadores dessa casa tão preciosa que é o SBT News. Professor, aqui estou curiosa para saber um pouco das suas impressões sobre o desenvolvimento e avançar dessas apurações em relação ao ministro Alexandre de Moraes, esse conflito de interesses, né, muito assim, evidente em você ter a mulher de um ministro com um contrato milionário, multimilionário, com o escritório de alguém que agora está sendo objeto de investigação, mas que era uma figura muito proeminente já e controversa em Brasília, e os efeitos políticos, os desdobramentos políticos que você imagina para o ano que vem, 2026. Perfeito. São dois elementos aí que estão embutidos na sua pergunta, que nos ajudam a esclarecer o que está acontecendo agora. O primeiro tem a ver com a própria condução, não só de Alexandre de Moraes, mas do próprio Supremo Tribunal Federal. O próprio Supremo decidiu, entre si, né, o seu colegiado, algumas, digamos, uma conduta de ética nos últimos anos que joga contra a reputação do próprio Supremo. Então, eles decidiram, por exemplo, que se pode fazer palestras remuneradas. Isso desemboca, enfim, numa série de controvérsias, né? Palestras em Lisboa, palestras nos Estados Unidos, aqui no Brasil, que tem como patrocinadores, por exemplo, atores do mercado financeiro, não só, mas do grande capital, do mercado financeiro. É diferente de um juiz da Suprema Corte voltar para a universidade onde ele se formou, voltar para a USP, lá no Largo São Francisco, para a UNB, para a UFRJ, fazer uma palestra não remunerada para os alunos, que é um dever dele. Deveria ser feito mais vezes. Isso não era praticado. Isso passou a ser praticado nos últimos anos. Não é uma, digamos, atitude isolada de Alexandre de Moraes. Isso é uma atitude, é um código que foi estabelecido no próprio Supremo. A coisa que foi estabelecida no Supremo e que também não era, digamos, permitido eticamente, é que parentes dos juízes do Supremo pudessem advogar em casos julgados pelos juízes do Supremo. Então, isso abre brechas. Esse caso do Alexandre, do ministro Alexandre de Moraes, não é um caso isolado. Isso tem que ser revisto estruturalmente. É um problema estrutural, é um problema coletivo. Está aí o ministro Fachin, que propõe um novo código de ética, que me parece a saída crível para isso. É preciso um novo código de ética para, digamos, entre aspas, né, moralizar essas ações do Supremo. Uma questão que vai resgatar e blindar o próprio Supremo, que é mais interessante, em primeiro lugar, o próprio Supremo passar esse novo esse novo código de ética. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, e aí está embutido na sua pergunta de uma maneira muito inteligente, né, muito interessante, Amanda, é a questão política. Tá? Essa é outra questão. Você disse ali no começo da sua apresentação, o Supremo é alvo sistemático nos últimos anos, sobretudo dos grupos da chamada extrema-direita. E dentre o Supremo, digamos, como inimigo do povo, como se declara, né, nesses grupos, a figura do Alexandre de Moraes personifica esse inimigo maior. E ele é uma figura que sofre mais ataques desde então. Então, há uma tentativa de desestabilização política e institucional do Supremo e na figura daquele que encarna o principal inimigo desse movimento de extrema-direita. Junto a isso, eu concluo aqui essa primeira participação, digamos, o centrão, setores não necessariamente da extrema-direita, também estão muito insatisfeitos com o Supremo nos últimos meses. Isso se cabe basicamente a dois movimentos. Um, do ministro Flávio Dino, que é o cancelamento dessa obscenidade que se chama emendas PIX. Um parlamentar tem 60 milhões, 80 milhões
para poder gastar sem transparência pública, sem dizer o que ele está fazendo com esse dinheiro. E, obviamente, garantindo já praticamente a sua reeleição para o próximo mandato. E agora, pela primeira vez na história, Flávio Dino tem enfrentado isso. É uma briga com o parlamento. E é uma briga pelo orçamento, pelo erário público, para políticas públicas. E o segundo movimento do ministro Gilmar Mendes, que na eleição do ano que vem tem sido calculada, sobretudo por esses grupos de direita, extrema-direita, pelo Senado. Ali está sendo disputado toda a força política e a reeleição, as eleições do ano que vem. Qual que é a narrativa? Precisamos fazer maioria no Senado para poder pedir impeachment de ministros do Supremo. Primeiro alvo, Alexandre de Moraes. Vem o Gilmar Mendes e tira essa prerrogativa do Senado, joga para o PGR. Bom, então aí está certo, nós temos uma confluência de interesses que, obviamente, abre um arsenal para atacar o Supremo a todo custo e na sua principal figura, que se estabeleceu nos últimos anos, o ministro Alexandre de Moraes. Uma observação muito inteligente, professora, que não se restringe a Moraes, não dá para a gente personificar, fulanizar, é muito mais estrutural, é uma prática que o Supremo vem agindo, que talvez exija imediatamente o estabelecimento desse código de conduta, ou código de ética, que enfrenta grande resistência interna justamente para moralizar, né? Para você tirar qualquer véu de dúvida que possa pairar sobre esse poder, sobre essa instituição tão importante da vida nacional. Yander, vai lá, sua vez. Professor, seja bem-vindo ao SBT News, ao Central de Notícias. Obrigado pela entrevista. Eu queria pegar esse ponto que o senhor tocou, dessa repercussão política, que é o Supremo aí na mira da extrema-direita, a possibilidade de ter ali uma maioria no Senado de extrema-direita para poder abrir processos de impeachment contra ministros do Supremo, porque nesse contexto eu queria entender se o senhor avalia que fica mais difícil também o Supremo submergir um pouco, porque há uma avaliação de muita gente de que depois da conclusão desse julgamento da trama golpista, né, de se encerrar esse período em que o Supremo foi muito atacado pelo bolsonarismo, que viveu as turras ali com o governo Bolsonaro e concluído esse julgamento, que o Supremo deveria ser mais discreto, diminuir um pouco o seu protagonismo na política. Mas com o Supremo na mira, né, e ainda mais agora com essa polêmica toda com Alexandre de Moraes e o caso Master, fica difícil também o Supremo sair desse holofote. Como que o senhor vê aí o futuro do Supremo? O Supremo vai continuar tendo esse protagonismo todo? Yander, me parece que a atitude agora, no curto prazo, mais inteligente que o Supremo pode tomar é aprovar esse código de ética, enfim, levantado pelo ministro Fachin. Não necessariamente esse do Fachin. Ele pode ser discutido um novo código de ética que parta de outro ministro, que seja, enfim, um código de ética levantado coletivamente. Esse do Fachin já é atacado porque ele passa por atores fora do Supremo. O Fachin já compartilhou com ele, talvez antes, enfim, as notícias vão nesse sentido, antes de levantar ele dentro do Supremo, ele passou por fora do Supremo. Então, isso é discussão lá dentro, é uma discussão deles, legítima, mas para a blindagem do Supremo, para a própria reputação do Supremo, e aí insisto também no ponto da Amanda, né? Não se trata de individualizar um ministro, isso acontece no âmbito do Supremo, né? Das, digamos, atitudes dos ministros do Supremo, e gradativamente nos últimos anos. Não acontece agora, não é um fato isolado. Isso parte de uma condução coletiva do Supremo. Então, no curto prazo, a saída é aprovar um código de ética. Que seja, né, como a gente sabe, não basta que a mulher de César seja virtuosa, é preciso que ela também pareça virtuosa. O Supremo tem esse dever. Ele tem que se mostrar virtuoso além de ser virtuoso. Essa vai ser a saída prática. Né? E entender que nós estamos numa conjuntura de disputa política. Essa disputa foi aberta desde 2013, para dizer o mínimo, de disputa mais ampla, mais franca. Isso não foi encerrado. Ela pode ter sido amenizada aí no último ano, nos últimos anos, mas ela vai, volta com calor. Então, esses ataques ao Supremo provocam o contra-ataque do Supremo.
Há uma disputa também entre os poderes. O Montesquieu fala da harmonia entre os poderes, Maquiavel fala que a política é tomada por força. Há uma disputa. Quando um poder age, o outro tem que reagir, porque senão ele acaba sendo anulado. Então, mais uma vez, né, a atitude do ministro Flávio Dino em cima de transparência das políticas públicas é de devolver, em cima das emendas PIX, do fim das emendas PIX, que pega aí cerca de 90 deputados, 90 parlamentares, podemos gerar governabilidade novamente no Brasil. Nós estamos com as nossas políticas públicas, o erário público, sequestrado pelas emendas PIX. Mas uma vez que não tem transparência pública, os deputados pagam milhões, dezenas de milhões, e não dão satisfação para onde esse dinheiro está indo. Isso é inominável. E se o Supremo não entra nessa questão, essas coisas ficam abandonadas. O que não, obviamente, oblitera os excessos do Supremo, assim como os excessos do Legislativo, do Executivo. Então, as disputas também elas vão gerando essa harmonização. Mas política, ela coloca a disputa em debate. Então, veja, também esses ataques são às vésperas do quê? Das comemorações, ou enfim, celebrações ou anticomemorações, como queira, do 8 de janeiro. Isso não é por acaso. O 8 de janeiro vem aí, vem uma reflexão crítica, mais uma vez, e coletiva da sociedade brasileira, tem a dosimetria sendo votada, vai passar tem o Senado, tem o crivo do presidente, então essas coisas estão aí. E o 8 de janeiro está chegando. Suas são protagonistas disso tudo. Nós vimos nesse ano de 2025 nos ensinou que as suas têm um novo ator como principal. Se a direita e a extrema-direita dominaram as suas nos últimos anos, na última década, não é nenhum exagero, nesse ano nós vimos um movimento contrário. Veja as manifestações pela anistia ou pela dosimetria, foram manifestações ínfimas. O SBT cobriu isso aqui muito bem. Professor, eu vou botar... que as manifestações... Isso eu fecho aqui. Quase que as manifestações contra a anistia tiveram um peso popular muito forte. Então, todos esses movimentos estão sendo jogados agora. Obrigado. Professor, vou botar a Marcela aqui na roda para fechar essa nossa entrevista. Então, peço para ela fazer agora a próxima pergunta. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela sua atenção aqui nessa véspera de Natal. A minha pergunta é a seguinte: a gente viu nesta semana dois movimentos muito parecidos por parte do presidente Lula e do presidenciável Flávio Bolsonaro em relação a uma aproximação com eleitores evangélicos. As pesquisas indicam uma maior rejeição desse setor em relação ao presidente Lula. Por outro lado, inclusive as pesquisas mostram, né, que a desaprovação dele é muito maior. Então a pergunta é: como que o presidente Lula consegue avançar nesse eleitorado e se esse eleitorado tende a migrar para o Flávio Bolsonaro, né? Esse eleitorado que já é mais conservador, se essa transferência é automática ou não? Esse é um ponto crucial, né? Porque os evangélicos crescem a cada ano, eles são cada vez mais decisivos, eles representam uma parte expressiva da população, de 1/5 a 1/4 da população. É uma onda imparável que cresce e se organiza politicamente muito forte, fazem bancadas no Congresso, elegem deputados, elegem senadores, tem um espaço na mídia muito forte, nas redes sociais muito grande, com grandes ativistas políticos no seu meio, representados por pastores, por cantores, levitas, enfim, que atuam dessa maneira. Flávio Bolsonaro, o bolsonarismo, o campo da direita, tende a herdar a maioria desses votos. Mas é sempre preciso chamar a atenção que a classe evangélica não é uma classe uniforme, não é uma coisa só. Isso ficou claro nas últimas eleições já. Embora a maioria tenda a votar nas pautas conservadoras, há também divisões, há subdivisões, não é uma massa única dentro da classe evangélica. Veja, a maior parte dos eleitores do presidente Lula, que na verdade a vitória do presidente Lula nessas eleições, que foram super disputadas, né, 51-49 contra o ex-presidente Bolsonaro, foi sobretudo a mulher negra e periférica, que em grande parte é evangélica, em grande parte é pentecostal ou neopentecostal. Então, esse público é muito disputado. E o presidente Lula, nesse sentido,
ele é inevitável dizer que ao celebrar agora com a senadora Heloísa Gama, com outros pastores, o pastor Kleber Lucas, que é um expoente da música gospel, o Dia Nacional e da música gospel, essa aproximação com os evangélicos que vem sendo traçada, é um passo muito importante nessa disputa política, porque para aquele presidente que iria fechar igrejas, como se foi pregado por vários movimentos ligados à extrema-direita antes das eleições, ele é o presidente que passa a dar um protagonismo para as igrejas e para a música evangélica no fim do ano. Nesse sentido, foi um golaço. É isso, professor. Agradeço muitíssimo pela sua participação aqui no Central de Notícias. Um Feliz Natal para o senhor e volte uma próxima vez, por favor. Eu também desejo um Feliz Natal para todos e todas e para você, Amanda. Obrigado.